Capítulo 259, Iludindo o estágio avançado da criação do Ti. Tradução, GP Revisão, Reisel. Ventania. Um ruído claro e nítido irrompeu no ar antes de uma onda de choque extremamente formidável varrer-se. No epicentro da colisão, a antiga alabarda e a lança de osso estavam liberando um brilho dourado e acinzentado respectivamente, enquanto uma onda de choque de energia aterrorizante se espalhava. De fato, até mesmo o ar ao redor foi violentamente destruído. Estrondo. As ondas de ar varreram antes que a antiga alabarda e a lança de osso fossem empurradas para trás. Como o pequeno Martin estava muito perto da colisão, seu corpo foi levado pelo impacto. Prontamente, uma mão apareceu atrás de suas costas e estabilizou seu corpo. A figura do pequeno Martin se tornou ligeiramente ilusória devido a essas ondas de ar. Então, inclinou a cabeça e olhou para a figura por trás, antes de soltar um suspiro de alívio e disse: "Garoto, se você fosse um segundo mais lento, eu teria que arriscar minha vida de novo." Atrás do pequeno Martin, havia uma figura pairando sobre uma sombra de lâmina. O corpo dessa figura era reto como um lápis, enquanto uma aura formidável e dominadora emergia de seu corpo. Naturalmente, este era Lindó, que acabara de sair de seu cultivo. Agora, a tonalidade verde-bronze em sua pele havia se dissipado completamente. Em seu lugar, havia um brilho quente de jade, que fazia com que sua pele parecesse um metal sólido e translúcido. Este era o segundo estágio do trovão Yuan do grande corpo de jade do trovão. Parece que desta vez, com a ajuda da fruta das 1000 bestas, Lindó foi finalmente capaz de avançar o corpo de bronze do trovão para o corpo de jade do trovão. Como resultado, sua capacidade de batalha teria subido para um nível completamente diferente. Além disso, as vibrações de poder Yuan que vazavam do corpo de Lindó eram várias vezes mais poderosas do que antes. Evidentemente, agora mesmo, seu cultivo de poder Yuan havia mais uma vez penetrado no estágio avançado da criação da forma. Depois de completar seu cultivo, Lindó praticamente sofreu uma transformação revolucionária. Os pés de Lindó pisaram em sua sombra de lâmina, enquanto um brilho quente de jade brilhava em seu corpo. Seus olhos olhavam friamente para Roagu, que estava a uma certa distância, antes de se virar para olhar para Xiao Oyan, que agora estava cheio de ferimentos. Prontamente, a raiva passou pelos olhos dele. "Eu nunca esperei que um pequeno bastardo como você pode realmente conseguir sucesso em um momento tão crítico." Os olhos venenosos de Roagu eram como facas afiadas, enquanto varriam o corpo de Lindó, enquanto ele falava friamente. Embora ele falasse insensivelmente, uma pequena tempestade ardia dentro do coração de Roagu. Em sua breve troca anterior, ele podia sentir a força formidável de Lindó. Sua força excedia em muito a de um praticante comum do estágio da criação da forma. Parece que a razão pela qual aquele sujeito pôde matar Roazu foi em virtude do quão habilidoso era. "Velho, seu filho tentou roubar minha antiga alabarda. Ele mereceu o que conseguiu." Lindó disse friamente. "Mesmo que meu filho te matasse, ele ainda seria justo. Assim como é completamente justificável que eu mate você agora." As palavras de Roagu eram extremamente fortes e dominadoras. Em sua opinião, parece que se Roazu quisesse arrebatar a antiga alabarda de Lindó, então mesmo que ele o matasse, ele ainda seria justificado. Quando ele ouviu as palavras de Roagu, Lindó ficou extremamente furioso e disse friamente: "De fato, parece que aquele cachorro jovem é semelhante ao seu papai cão. Pequeno bastardo, diga tudo o que você quer agora. Mais tarde, quando eu te capturar, você vai pensar que a morte é um luxo."
O rosto velho e enrugado de Huagu era extremamente medonho enquanto ele olhava para Lindó. Ele não se incomodou mais em falar com ele porque não havia como perdoar o assassino de seu filho. Portanto, havia apenas um resultado possível. Isso era capturar e atormentar Lindó, a fim de vingar a morte de Huazu. Lança óssea da destruição da alma. Aquele Huagu era realmente vicioso. Imediatamente, o formidável poder Yuan jorrou, antes de um brilho cinza extremamente gelado irromper de sua lança de osso. Então, o brilho acinzentado se acumulou, antes que a lança de osso fosse violentamente lançada em direção a Lindó, com uma força que era suficiente para destruir instantaneamente um praticante de elite do estágio avançado da criação da forma. Quando ele viu Huagu imediatamente atacar, uma expressão solene percorreu o rosto de Lindó. O estágio avançado da criação do Ti era um estágio de cultivo inteiro acima do dele. Mesmo possuindo muitos truques em suas mangas, ele não se atreveu a ser negligente com isso. Transformação do macaco demoníaco. Um rugido profundo soou da garganta de Lindó, antes de seu corpo inchar rapidamente várias vezes. Agora, ele parecia uma estátua gigante de jade. Na verdade, desta vez, houve um brilho dourado cintilando sob a pele de Lindó. Fracamente, apareceu um chifre de dragão dourado que era semelhante ao do macaco dragão ancião. Ele é realmente capaz de usar a linhagem de sangue do macaco dragão ancião de tal forma. Quando viu o chifre de ouro na testa de Lindó, um toque de choque passou pelos olhos do pequeno Marten. Técnicas da alabarda escamada ancestral sagrada, alabarda Piton escamada. O corpo de Lindó subiu várias vezes, enquanto uma força majestosa, capaz de pulverizar montanhas, jorrava de seu corpo como um maremoto. A palma de sua mão agarrou-se firmemente à alabarda escamada ancestral sagrada, que também crescera várias vezes. Então, um resplandecente brilho dourado jorrou, antes de se transformar em uma gigantesca sombra de Piton e colidir diretamente contra aquela lança de osso com uma força terrível. Estrondo. Um barulho ensurdecedor irrompeu no ar, antes de as gigantescas colunas de água emergissem novamente do lago abaixo. Quando aquela onda de choque de poder Yuan varreu, o corpo de Lindó recuou apressadamente vários passos no ar, antes que ele conseguisse se estabilizar. Então, enquanto ele olhava para Huagu, que também estava sendo forçado a recuar vários passos, ele riu involuntariamente em voz alta. Agora, com base em sua força atual, além de transformação do macaco demoníaco e do corpo de jade do trovão, ele foi capaz de enfrentar um praticante de elite do estágio avançado da criação do Ti. Haha, velho tolo, você não tem as qualificações para me matar. Lindó riu muito antes de fechar a palma da mão. Então, uma plataforma dourada grande e resplandecente se formou instantaneamente acima de sua cabeça. Prontamente, ele esticou o braço antes que seus dedos penetrarem profundamente dentro da plataforma de ouro. Com uma mão segurou sua alabarda, enquanto a outra agarrou a plataforma de ouro. Enquanto esse brilho dourado fluía, ele parecia o deus da guerra, cheio de uma aura extremamente formidável e ameaçadora. Soush. Com um brilho dourado cintilante, Lindó avançou. Marcas de formidáveis sombras formavam-se a partir de sua antiga alabarda, enquanto um vento de impacto extremamente dominador acompanhava sua plataforma de ouro, antes de serem lançadas em direção a Huagu. Clé clé clé. Quando ele enfrentou o ataque um tanto maníaco de Lindó, o rosto de Huagu ficou levemente esverdeado. Ele imediatamente expulsou cada pedacinho do formidável poder Yuan, que estava disponível apenas para um praticante de elite no estágio avançado da criação do Ti.
Então, a lança de osso em suas mãos foi preenchida com um frio sombrio e arrepiante, antes de colidir violentamente contra as sombras da alabarda e a plataforma dourada. Essa batalha era extremamente intensa. Duas figuras estavam piscando no ar cada vez que colidiam, e uma série aterrorizante de ondas de choque irrompiam e causavam o surgimento de ondas no lago abaixo. Tudo dentro de um raio de 100 metros foi completamente destruído por eles. Ao empilhar seu corpo de jade do trovão e a transformação do macaco demoníaco, juntamente com seus intensos sensores de energia mental, esse garoto se tornou incrivelmente poderoso. Na verdade, ele é capaz de igualar-se a um praticante do estágio avançado da criação do Ti. Enquanto olhava para aquela intensa batalha no ar, o choque atravessou os olhos do pequeno Marten. Afinal, os níveis de cultivo de Lindó e Roagu diferiam em um nível inteiro. No entanto, há um limite de tempo para a transformação do macaco demoníaco e o corpo de jade do trovão. Quando essa hora chegar, Lindó provavelmente perderá para Roagu. Os olhos do pequeno Marten brilhavam. Estava bem ciente das fraquezas de Lindó. Mesmo que Lindó fosse extremamente poderoso, ele não poderia sustentar essas condições por um longo tempo. Portanto, enquanto a luta se arrastar, sua vantagem diminuirá gradualmente. Pequeno bastardo, uma vez que suas artes marciais de reforço físico desapareçam, vou fazer você implorar por sua própria morte. Claro que, com relação a esta fraqueza, não só o pequeno Marten sabe sobre isso, mas o atual adversário de Lindó, Roagu também sabia disso. Afinal, em todo o mundo, não havia artes marciais físicas que não tivessem um limite de tempo. Portanto, enquanto ele agitava sua lança de osso e defendia contra os formidáveis ataques de Lindó, um sorriso venenoso surgiu em seus lábios enquanto ele ria. Receio que você não terá a oportunidade de fazer isso. Quando ele ouviu essas palavras, Lindó sorriu diante de seus olhos prontamente gelados. Então, ele violentamente jogou a plataforma de ouro em suas mãos diretamente para Roagu. Bang! O rosto velho e enrugado de Roagu estava gelado. Então, sua lança de osso se transformou em uma sombra acinzentada antes que ela se precipitasse e penetrasse diretamente através da plataforma de ouro. Com uma sacudida de poder Yuan, ele explodiu a plataforma dourada. Quando sua plataforma de ouro foi destruída, a figura de Lindó se retirou rapidamente. Quando ele recuou, ele apertou a palma da mão antes que sua esteira de oração da acumulação espiritual emergisse instantaneamente. Imediatamente, um poder Yuan e energia mental extremamente formidável jorrou dentro dele. Vrum! Quando essas duas poderosas fontes de energia jorraram na esteira de oração da acumulação espiritual, um brilho dourado emergiu na esteira, antes que uma energia de essência Yuan extremamente rica e potente surgisse. Técnicas da alabarda escamada ancestral sagrada, alabarda do dragão celestial. O rosto de Lindó era solene. Quando ele puxou a antiga alabarda em sua mão, um resplandecente brilho dourado jorrou, enquanto aquela bola de essência de energia Yuan também jorrava na ponta de sua alabarda. Roar! O brilho dourado encheu os horizontes, antes que uma gigantesca sombra dourada de dragão se formasse diretamente a partir do brilho dourado. Uma pressão suave, porém peculiar, varreu imediatamente, fazendo com que o poder Yuan dentro do corpo de Roagu parecesse um pouco deficiente. Aquele pequeno bastardo, na verdade, conhece artes marciais tão poderosas. Enquanto olhava para aquela sombra de dragão emergindo de dentro do brilho dourado, até mesmo um praticante de elite como Roagu, sugou uma lufada de ar frio. Uma pontada de choque atravessou seu rosto velho e enrugado, antes que seu corpo começasse a recuar prontamente, enquanto correntes de rico poder Yuan irrompiam continuamente de seu corpo.
Armadura dos 1000 ossos. O espesso e acinzentado poder o girou, antes de se juntarem rapidamente. Em poucos segundos, se transformar em uma gigantesca armadura branca, que envolvia todo o corpo de Roagu. No topo daqueles ossos brancos, um brilho acinzentado irradiava, dando à armadura uma sensação indestrutível. Velho, me veja te transformar em um cachorro morto em um movimento. Lindó permaneceu dentro do brilho dourado, enquanto seus olhos olhavam friamente para Roagu, que estava envolvido por sua armadura branca de ossos. Este foi o ataque mais poderoso que ele poderia executar atualmente. Desde que ele sabia que não podia permitir que essa luta se arrastasse, ele deveria acabar com isso de uma só vez. Roar! Depois que Lindó gritou, aquela gigantesca sombra dourada lançou mais uma vez um rugido de dragão que fez a alma tremer, antes de voar para aquela armadura branca de ossos com uma força formidável que podia aterrorizar um praticante de elite do estágio da criação do Ti. Aquele dragão dourado voou através dos horizontes com uma velocidade aterradora, antes que ele violentamente chocasse contra aquela armadura branca de ossos. Instantaneamente, um terremoto entrou em erupção naquele pico de montanha, quando tudo começou a tremer maniacamente. O ataque de Lindó foi realmente aterrorizante.